Eu sou o babaca por chamar meu parceiro de pai, depois que ele continuou me tratando como criança. Eu 18 mulher estou namorando meu namorado, vamos chamá-lo de Jake 24 homem, há pouco menos de um ano. No começo, as coisas estavam muito boas. Ele parecia emocionalmente estável, maduro, com os pés no chão, todas as coisas que eu achava que queria depois de lidar com muitos caras caóticos da minha idade. Nos conhecemos por meio de amigos em comum e nos conectamos bem rápido. Ele disse que gostava de como eu era, madura, e de como eu parecia, centrada, para a minha idade, o que foi bom de ouvir, especialmente porque eu saí de uma casa muito abusiva. Não vou mentir, fiquei lisonjeada no começo. Achei que tínhamos um entendimento de que sim, sou mais nova, mas ainda sou igual nessa relação. Mas, com o passar dos meses, essa dinâmica realmente começou a mudar, e agora não tenho certeza se estou sendo tratada como parceira. Para contextualizar, fui diagnosticada com endometriose e POTS, síndrome da taquicardia ortostática postural. Ambas as condições afetam minha vida diária de maneiras significativas. Luto contra a fadiga crônica, tonturas e muita dor. Há dias em que fisicamente não consigo sair da cama sem ter dificuldades, e controlar meus sintomas exige muita energia mental, além de tudo mais. Jake sabe disso. Fui sincera sobre isso desde o início. E, no começo, ele foi muito gentil e solidário. Mas, com o tempo, ele começou a agir como se soubesse mais do que eu como eu deveria viver minha vida. Começou com pequenos comentários sobre quanto eu durmo ou como controlo meus sintomas, mas agora é como se eu não pudesse fazer nada sem algum tipo de palestra ou julgamento. Alguns exemplos: se eu durmo para controlar uma crise, isso não é saudável. Você precisa de estrutura ou nunca será independente. Se eu peço comida por delivery em um dia em que estou muito fatigada para cozinhar, você está desperdiçando dinheiro e sendo preguiçosa. Se eu cancelo planos por causa da dor, você nunca vai desenvolver resiliência se ceder toda vez. Mesmo se eu me deitar depois de ficar muito tempo em pé e sentir tontura, um sintoma de POTS, ele me diz que eu deveria me esforçar porque descansar demais piora. Ele também faz comentários sobre minhas roupas serem muito reveladoras ou inadequadas, e quando digo a ele que não quero conselhos não solicitados, ele diz que está apenas tentando me ajudar a crescer ou me ensinar a ser adulta. Mas eu sou adulta, só que gerenciando 2 doenças crônicas, além de tudo o mais. As coisas chegaram ao auge na semana passada. Eu estava tendo alguns dias difíceis, uma crise de endo ruim, sem energia e mal conseguia ficar sentada por muito tempo. Ele veio e viu que eu estava descansando a maior parte do dia e imediatamente começou outra conversa longa sobre disciplina e hábitos de vida, e como eu preciso parar de depender do descanso como uma muleta. Já tinha dado. Então eu disse, nem gritando, apenas cansada. Eu não concordei em namorar um pai de aluguel. Se eu quisesse alguém para supervisionar minha vida e me dizer como estou falhando, eu voltaria a morar com meus pais. Ele ficou completamente em silêncio. Saiu do meu apartamento e não falou comigo por 2 dias. Quando finalmente falou, ele disse que eu cruzou uma linha, que ele estava apenas tentando ajudar, e que eu não fazia ideia de como é difícil apoiar alguém que nem tenta. Fiquei honestamente chocada. Agora, os amigos dele estão me mandando mensagens dizendo que sou egoísta e imatura demais para lidar com um relacionamento com um adulto de verdade. A mãe dele, sim, a mãe dele de verdade, me mandou uma mensagem dizendo que está decepcionada e que Jake sempre foi o tipo de cara que levanta as mulheres. Só quero deixar claro, eu tento. Todos os dias são difíceis com essas condições. Eu trabalho, cozinho quando posso, cuido dos meus compromissos, defendo a mim mesma em sistemas médicos que constantemente me ignoram. Não acho que preciso ser criada por um homem que acha que ter 6 anos a mais o torna meu coach de vida. Eu me importo com ele, mas também sinto que fui lentamente empurrada para o papel de aluna ou criança nesse relacionamento e estou começando a me perguntar se essa era a intenção dele desde o início. Comentários relevantes. Comentário 1. Qual era a idade da OP quando ela conheceu seu parceiro, já que há uma diferença de idade?
OP, eu tinha acabado de fazer 18 anos quando nos conhecemos e ele não sabia a minha idade até umas 3 semanas depois de conversar. Para ser completamente honesta, eu achei que ele era mais próximo da minha idade, pois ele realmente parecia e agia como tal. Faço 19 anos em cerca de um mês. Não estou tentando defendê-lo com o comentário que estou prestes a fazer, mas posso definitivamente dizer que pareço e ajo muito mais velha do que sou. Recebo isso de um monte de pessoas diferentes e de um monte de profissões diferentes. Posso honestamente ver como você cometeu o erro de pensar que eu poderia ser mais velha do que eu era, especialmente porque meu grupo de amigos também tem entre 20 e 23 anos. Comentário 2. O cara tem 24 anos, está namorando uma garota de 18 anos com doença crônica e acha que é seu coach de vida. A diferença de idade mais o comportamento dele gritam problemas de controle. Você controlar duas condições sérias enquanto trabalha não é preguiça, é impressionante pra caramba. Além disso, a mãe dele te mandar mensagem é estranho e ultrapassa limites. Corra! OP, eu definitivamente acho que a mãe dele me mandar mensagem foi estranho, e eu realmente acredito que ele distorceu completamente a situação para ela, porque minha mãe e eu tivemos uma relação muito boa até então. A OP esclarece por que ela estava tendo esse relacionamento com um cara de 24 anos. OP, eu entendo o ponto que você está tentando fazer, e confie em mim, não estou aqui para defender alguém que me fez sentir tão mal. Mas quero esclarecer algumas coisas, esse relacionamento não era ilegal. Quando nos conhecemos, eu tinha 18 anos e ele 23. Ele tem 24 agora, e eu estou fazendo 19 muito em breve. Sou legalmente adulta e vivo como tal há muito tempo. Terminei a escola aos 15 anos, saí de casa aos 14 e trabalho em tempo integral desde os 16. Sou independente há anos e tive que crescer muito mais rápido do que a maioria das pessoas da minha idade. Sei que algumas pessoas têm problemas com diferenças de idade, e isso é justo, mas onde eu moro, e pela vida que vivi, nossa diferença de idade não foi vista como estranha. Na verdade, é uma das mais normais que já encontrei. Eu pessoalmente fiquei com ele porque todos da minha idade pareciam imaturos, sem rumo ou simplesmente não estavam no meu nível. Na época, estar com alguém mais velho parecia a escolha mais inteligente e estável. E, honestamente, a diferença de idade ainda não é um sinal de alerta para mim. Ele é, a maneira como ele agia, a maneira como ele me tratava. Esse é o problema real. Quando mencionei que ele não sabia minha idade de imediato ou que eu geralmente estava perto de pessoas mais velhas, não foi para defendê-lo. Foi para explicar como eu via as coisas na época. Quando ele descobriu minha idade, ele escolheu ficar. Essa parte, 100% dele. E agora, depois de ver a maneira como ele me tratou, como ele falou comigo, como ele surtou, como ele tentou me bater enquanto eu estava chorando, eu terminei com ele. Eu sei agora que isso não era legal. Eu li todas as DMS e comentários. Estou começando a respondê-los agora e, honestamente, muita coisa que as pessoas disseram me deu clareza que eu não esperava. Isso me ajudou a entender o que eu estava racionalizando ou minimizando. Você está certo que ele teve escolhas. E eu também tive. Eu escolhi ficar mais tempo do que deveria, mas escolhi sair agora e isso é o que mais importa para mim. Atualização 23 de julho de 2025, no mesmo dia, 3 horas depois, eu não estava planejando atualizar isso tão cedo, mas as coisas pioraram muito nas últimas 3 horas, e sinto que preciso falar sobre isso. Especialmente depois do que acabou de acontecer. Então, eu tenho estado muito doente nos últimos dias. Tipo, muito doente mesmo. Fui diagnosticada com uma infecção óssea nos seios da face, e isso me derrubou. Tive febres constantes, dores agudas no rosto e na cabeça, náuseas, tonturas, não consigo manter muita comida, e, além disso, meus sintomas de POTS pioraram muito mais do que o normal. Eu tenho ficado principalmente na cama, mal funcionando, apenas tentando descansar e não desmaiar. Por causa de tudo isso, tive que ligar para o trabalho nos últimos 2 dias. Eu trabalho com comida, e simplesmente não havia como eu estar com segurança perto de clientes ou preparar comida assim. Eu mal consigo ficar em pé. Não parecia que eu tinha escolha. Esta tarde, recebi uma ligação do trabalho dizendo que fui demitida.
Sem avisos ou qualquer coisa, apenas disse que precisavam de alguém mais confiável, e que não podem me manter se eu não puder aparecer. Eu entendo, eu acho, mas isso ainda me destruiu. Eu sempre tentei aparecer, nunca tirei vantagem dos dias de folga por doença ou qualquer coisa. Parecia que tudo aconteceu de uma vez. Eu só tirei cerca de 4 dias de folga por doença em todos os 2 anos. Eu trabalhei para esta empresa. Jake veio não muito tempo depois. Eu contei a ele o que aconteceu. Contei a ele que perdi meu emprego, que estou doente, que posso precisar ir para o hospital porque estou começando a me sentir seriamente mal, e a resposta dele foi basicamente: bem, talvez se você cuidasse melhor de si mesma, isso não aconteceria. Então ele disse algo como: você ainda poderia ter ido, as pessoas se esforçam para superar a doença o tempo todo. Tentei explicar que não é como um resfriado, esta é uma infecção óssea. Eu literalmente não conseguia andar da cama para a cozinha antes sem desmaiar, e eu trabalho com comida. Ele continuou ignorando como se eu estivesse sendo dramática. Ele me disse que eu, sempre estou doente, e que eu, nunca luto contra isso. Isso se transformou em uma briga completa. Ele começou a gritar, gritando em alto volume, andando de um lado para o outro na sala enquanto eu estava sentada lá chorando e pedindo que ele parasse. Eu já estava me sentindo péssima e não conseguia nem dizer uma palavra sem que ele falasse por cima de mim. Em um ponto, tentei falar e ele se aproximou, e ele levantou a mão como se fosse me bater.